adolescente nunca foi fácil, mas parece que ser adolescente hoje é particularmente difícil. Sobre as inseguranças da adolescência e as dúvidas dos pais em relação a seus filhos, nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo César Pinho Ribeiro, clínico de adolescentes, pediatra e representante do Brasil no Comitê de Adolescência da Associação Latino-Americana de Pediatria. Doutor Paulo César, a gente fica pensando se para a gente que já é gente grande, muito adulta, muito madura, esse mundo hoje é assustador, como é que será que esses meninos estão enfrentando as incertezas do mundo de hoje? Porque é a soma das incertezas externas com as internas, né? De um corpo em transformação, uma cabeça em transformação. Como é que andam nossos adolescentes? A gente hoje percebe, né, o perfil dos nossos adolescentes, porque você veja, hoje se fala que nós vivemos a geração Z, né? Geração Z, porque eles ficam zapeando, que é um termo novo, né? TV a cabo, internet, né? Eles têm acesso a uma série de informações, computadores, até aquele adolescente que talvez não tenha isso em casa, em outros locais ele tem esse acesso, né? Então a gente vê que é uma geração que ainda continua isolada dentro do quarto, mas quando ele tem esses recursos dentro do quarto, é como se aquele quarto fosse a janela para o mundo dele, que ele se comunica, né? Pelo menos virtualmente, né? Agora, é um adolescente que atravessa dificuldades, além das incertezas que você falou, do corpo em transformação, do desenvolvimento psicológico que se processa, né, da eclosão da puberdade, da questão da sexualidade, a eclosão da sexualidade junto com a puberdade, né? Ele tem uma série de dúvidas, por exemplo, incerteza quanto ao futuro, né? Incerteza quanto à profissão a seguir, né? Somado às dificuldades para conseguir alguma profissão num país onde está muito difícil isso, que a gente percebe daquela questão, né, social, né, emprego, muito desemprego, né? Quanto à incerteza de um vestibular que ele vai estar enfrentando, né? Vestibular é uma tortura para esses meninos, hoje em dia, né? eu falo que tem que até ser descrito um quadro que eu chamo de síndrome do vestibulando, porque ele realmente passa por muito estresse. Eu vejo isso muito no atendimento de consultório, meninos que estão jovens, né, que estão processando para fazer o vestibular nesse período, estudando para isso, quanto que eles ficam estressados. Principalmente quando, às vezes, a profissão escolhida a seguir tem 28, 30 ou até 70, 80 candidatos por vaga. Quer dizer, você adoece porque vai prestar um vestibular para medicina, ou pelo menos você estressa exemplo. Demais, né? Você estressa muito e a gente percebe isso quase que o tempo todo. Muitos dos adolescentes até nos procuram na época do vestibular, até num processo mesmo terapêutico, de estar conversando, né? De estar diminuindo esse estresse e essa tensão. Pois é, eu imagino assim, para ajudar a diminuir esse estresse, essa tensão de um vestibular, por exemplo, o diálogo com os pais é fundamental, né? E aí a gente pensava que anos atrás o diálogo era difícil, porque eram pais repressores e tinha uma moral muito estrita e também os meninos não podiam se colocar nas conversas. Hoje, em tese, teríamos um mundo muito mais fácil dentro de casa. Mas não, né, doutor Paulo César? Parece que continua complicado de um outro jeito. O que a gente percebe, veja bem, igual você falou, né? Antes reprimia-se muito. Depois, talvez, até para não continuar essa repressão, uma forma de compensação, começou a se liberar demais, né? E quando a gente sabe que tudo na vida, o meio termo que é a medida exata, né? Se você me perguntar qual a medida exata para criar filhos e adolescentes, eu acho que nem prender demais, porque se você se segura muito, o que vai estar acontecendo? Você não vai dar ao indivíduo a capacidade de ser autônomo, de ser independente, de pensar por ele mesmo, né? De ter as próprias ideias, né? E isso é muito importante até na personalidade do indivíduo, né? Se você solta demais, libera muito, isso pode significar o quê? Falta de limites, né? Vamos dizer, de repente, não importa comigo, que às vezes o limite é muito confundido com afeto, né? E se libera muito, às vezes essa liberação, talvez essa omissão, nós podemos ter adolescentes em situações de risco. Então eu acho que a medida exata que é o ideal. É como se fosse, eu comparo muito adolescente com um pássaro com asas prontas para voar. As asas são grandes, já criou asas e pode voar. Mas a família, os adultos, os educadores e a sociedade tem que funcionar como um radar para dirigir esse voo.
igual um radar que acompanha os voos, né? Ele tem que dirigir esse voo. E tem que ter a torrezinha de controle ali. E tem que ter um ninho também, que na hora que vier esse cansaço, ou eles não derem conta, um ninho para ajudar, para brigar, para dar o colo, né? Que nós todos precisamos, né? E os adolescentes precisam muito mais, né? Pois é. Agora, nessa questão de colocar limite, eu imagino, não sei porque eu não tenho filhos, acompanho a criação dos sobrinhos, mas eu imagino assim, que seja uma coisa que tenha que começar desde cedo. Não adianta você criar, deixar as crianças soltas e, de repente, na adolescência, quando os problemas começam a surgir, aí o pai quer colocar limite. Né? Nisso você tem toda a razão. Eu falo que a questão de limites começa muito cedo da infância. Sim. Talvez até antes do nascimento, vamos dizer assim, né? Mas logo na infância, vou te dar um exemplo, por exemplo. Você tem um filho de 4, 5 anos, né? E você está mandando para ele escovar dente ou tomar um banho. E você continua na sua tarefa de casa ou fazendo alguma coisa, vai tomar banho e ameaça, senão vai acontecer isso. Ou seu pai chega, vai te repreender, você vai tomar uma surra, né? E o indivíduo, o jovem, fica ali, a criança, e não faz o que você mandou, né? Quando, na verdade, ficaria muito mais simples tomar uma atitude, a ação, né? Pega pelo braço, leva até o chuveiro ou até a pia para escovar os dentes ou para tomar um banho. Então, eu acho que, às vezes, em determinadas situações, o diálogo é muito importante, mas em outras, talvez as ações e atitudes dos pais, mostrando que é aquilo que precisa ser feito naquele momento, e não deixar no desejo da criança, né? Porque o pai, né, com medo de ser confundido, achar que não está dando liberdade, não está mostrando afeto, aí não dá o limite também, que é essencial. Há uma confusão, né, entre limite e afeto, né, que são coisas totalmente diferentes, né? Eu falo muito que o adolescente, ele quer o que a gente fala de uma independência irrestrita, que ele sai da dependência da infância, né? Mas o que nós temos que fazer? É transformar essa independência irrestrita numa interdependência sadia da família, da sociedade e da escola. Isso que é o grande segredo, sabe? É transformar isso. E porque eu traduzo liberdade como consciência de limites. Você pode ser livre e ter liberdade dentro de uma consciência de limites. Acho que essa que é a tradução correta de liberdade. Pois é, e dentro de um contexto assim, fica mais fácil administrar a questão da sexualidade, né? Que é uma questão que confunde adultos e, mais ainda, adolescentes. Né? As pesquisas mostram hoje, Leila, que, por exemplo, adolescentes, tanto masculino e feminino, em torno de 15 anos, muitos deles, né, as estatísticas são altas, já tiveram primeira atividade sexual, né? Isso, 15 anos, né? E tem para meninos e meninas? Mais ou menos a mesma faixa. Agora, o que a gente observa é muito que informação eles têm. Pela imprensa, pela mídia, quantos programas de sexualidade que você vê hoje, quantos programas nas escolas particulares, nas escolas públicas, envolvendo a questão da sexualidade. Então, a informação eles têm, mas entre a informação que recebem, né, e vamos dizer, a ação, há uma grande distância, né? Isso que a gente percebe. Tanto que hoje os trabalhos educativos na área de sexualidade estão muito voltados não só para palestras de informação, porque essas palestras, elas têm que ser curtas, porque o adolescente não escuta muito tempo, pelo imediatismo que é próprio dessa faixa etária, né? Mas acontece que os assuntos têm que ser discutidos, tem que ter dinâmicas, né? Para mostrar a questão desses valores para eles, né? Da questão do exercício da sexualidade sadio, com responsabilidade, com maturidade, pensando nas consequências, com a proteção de um sexo seguro, né? Mas isso vai dentro de uma formação mais em discussão, na conversa, no diálogo, na discussão. Porque não adianta a informação chegar se o menino ou a menina não tem ainda um amadurecimento para refletir sobre aquilo. Até para introjetar isso. Para introjetar, né? Com certeza. E gravidez na adolescência, doutor Paulo César, porque as estatísticas são assustadoras, né? O que a gente tem, eu falo isso de conhecimento de causa, porque eu fui diretor de um hospital grande em Belo Horizonte, de 95 a 99, o Júlia Kubitschek. E lá o índice de gravidez na adolescência, nossa maternidade era 20%. Então, do total de partos, 20% eram adolescentes grávidas. E é um quantitativo que você vê em todas as regiões do Brasil, nos vários estados e internacionalmente também em outros países, né?
Agora, é lógico que nem todos os países têm uma quantidade alta assim, mas na América Latina está chegando a 20%. Em Minas Gerais, que eu sou referência técnica, né, de adolescência da Secretaria Estadual de Saúde, no último ano nós tivemos 20,82% de gravidez na adolescência. E alguns municípios está chegando já ao quantitativo de 25%. Por que, doutor Paulo César? Há uma série de fatores, então, né? vamos fazer uma coisa, porque esse bloco está chegando ao final e eu acho que isso aí é um ponto tão importante que a gente fala, então, dessa questão da gravidez na adolescência no próximo bloco. E vamos falar também, não podemos deixar de falar dessa obsessão com a forma física de meninos e meninas. Com certeza. Pois é, doutor Paulo César, essa estatística de num total de partos você ter 20% de adolescentes é assustadora, né? Uhum. E assusta também, Leila, porque está cada vez mais cedo a gravidez, né? O que a gente observa é que as adolescentes, por exemplo, as meninas, elas têm desenvolvido puberdade a cada década 3 meses antes. Consequentemente, a primeira menstruação vem mais cedo. Sei. Então, muitas vezes você acha meninas de 11 anos, 12 anos grávida, que a gente encontra nas maternidades, né? Então, além da gravidez estar aumentado quantitativamente, ela tem vindo cada vez mais precoce, né? Mais cedo, né? Que a gente chama de gravidez não planejada na adolescência. Imagina uma menina de 10 anos sendo que ainda está mãe, com o corpo em formação, desenvolvendo toda a puberdade e de repente aparecendo grávida, né? Com um outro ser em formação. Pois é, onde é que estamos errando? O senhor estava falando dos índices aqui em Minas Gerais. Por que está acontecendo isso dessa forma? Essa preocupação é grande, não só nossa questão de especialistas, né? Mas também do Ministério da Saúde. Há uns 2 anos atrás teve um grande evento em Brasília para discutir essa questão da gravidez na adolescência. Sim. Agora, o que a gente percebe muito, primeiro, o início de atividade sexual, exercício da sexualidade mais cedo. Talvez sem informações, porque nem todo mundo tem acesso, né? Muitas vezes o indivíduo tem a informação, mas as ações eles não usam os métodos preservativos. Outras vezes a pessoa não tem acesso aos métodos ou não tem como adquirir esses métodos, a compra, né, o fornecimento desses métodos, né? Então, são uma série de coisas. Muitas vezes até o desejo inconsciente de engravidar, né? E muitas vezes a gravidez pode ser um passaporte até para sair de uma situação difícil em casa. Isso eu estava lendo um artigo sobre isso, não sei se da Roseli Saião. Você deve ter visto isso, né? Que é isso, quer dizer, as causas são várias, a menina quer engravidar como uma forma de resgate para sair daquela vida que é de sofrimento, que é de conflito dentro de casa. Então, vê como uma saída mágica. E aí, quer dizer, ela muda de fato a vida, mas às vezes muda para pior, né? Tanto que a gente chama hoje de gravidez não planejada. Nós já tiramos outros termos, justamente porque ela não planejou aquilo. Mas o desejo pode existir, né? E principalmente nesse artigo que eu vi, a questão das novelas, né? Que mostra, às vezes, adolescente indo por aquele caminho e aí casa e é muito feliz, quer dizer, esses finais felizes das novelas, a novela sempre tem um final feliz e na realidade da vida das pessoas não é isso, é dura, né? Porque a menina, além disso, muitas vezes quando ela engravida, primeiro, se ela está trabalhando, às vezes ela perde o emprego, né? Se ela está, por exemplo, numa escola, às vezes ela não continua a escola, ela sai da escola. E a gente sabe que hoje em dia a escola, com os projetos que tem de educação afetivo-sexual, educação para a sexualidade, ela é um fator de proteção, de resiliência, não só na questão da gravidez, mas em outras situações de risco. Então, a escola hoje tem esse papel importante. E a gente tem estatísticas, por exemplo, se a menina engravida e ela continua na escola, com certeza ela adia uma segunda gravidez. E se ela tem evasão escolar, ela engravida no próximo ano ou logo a seguir. Então, mostra que a escola é um fator que a gente chama de resiliência, de proteção, né, contra a gravidez na adolescência. Da sustentação que a menina precisa. Né? Agora, doutor Paulo César, uma coisa que tem me chamado de mais atenção é a questão das adolescentes estarem passando fome para ficarem magras. Eu não estou falando de casos de anorexia, não. As adolescentes que estão aí para todo lado, fazendo dietas rigorosíssimas, né? Essa obsessão pela forma física. E a gente vê a contrapartida dos meninos indo para a academia, fazendo horas de musculação. Quer dizer, essa nossa cultura voltada para a questão do corpo.
anda maltratando os adolescentes. Né? Numa pesquisa que a gente encaminhou ano passado sobre o uso de substâncias, esteroides, anabolizantes e energéticos na adolescência, nós tivemos que fazer, por exemplo, um quantitativo de academias de Belo Horizonte. Elas somam 700 academias. Eu não estou considerando, talvez, clubes de periferia, não, mas as academias são 700. E você vê, triplicou o número de jovens ou de adultos jovens de 15 a 30 anos que frequentam academias no último ano. Nunca triplicou. O número de cirurgiões plásticos no Brasil aumentou. As cirurgias plásticas cresceram demais, né? Dietas e produtos para estéticas nunca se vendeu tanto apesar da crise, né? E tudo isso nessa busca, né? Uma busca, assim, eu vejo que essa busca, ela não é para melhorar a sua saúde ou manter a juventude. A gente, que é lógico que a gente tem que ajudar o tempo também, né? Quanto tempo nós temos que lutar, né? Mas eu vejo que é muito nessa obsessão, sabe? De se comparar modelos a manequins, de se tornar um símbolo sexual, de repente conseguir uma vaga de modelo, de ser descoberta para alguma coisa. É uma busca muito, né? Desenfreada nesse sentido que eu faço. Então, e o uso de substâncias também, né? Além disso, por exemplo, não só substâncias igual os esteroides anabolizantes, que eles chamam de bomba, né? Justamente para ganhar massa muscular. E as meninas desenvolvendo nessa obsessão por ganhar a forma física, praticamente entram em anemia, quadros de desnutrição e até na anorexia psíquica, né, para manter um corpo, porque a beldade X ou o modelo X tem esse corpo, né? Chegam muitos casos ao consultório, ao seu consultório de adolescentes assim que estão com a saúde, com problema de saúde por causa desse culto ao corpo? Nós temos dificuldades assim no consultório, dos dois lados. Por exemplo, meninas preocupadas, por exemplo, com o corpo, né? Às vezes casos de anorexia psíquica, né? Sei. E às vezes jovens também, adolescentes masculinos, já preocupados com o corpo, né? Que a gente chama de quadro de bulimia. Que a anorexia psíquica, o indivíduo às vezes deixa de alimentar. Na bulimia é o contrário, ele alimenta, come em excesso e depois vomita, né? Provoca o vômito, para eliminar o que ele alimentou. E jovens que usam esteroides para ter esse corpo, né, musculoso, né? E às vezes até obesidade também. Obesidade no sentido de problemas de ansiedade, problemas da própria adolescência, baixa de autoestima, onde o indivíduo não consegue sair e acaba criando um círculo vicioso e comendo mais e mantendo a obesidade. Aumentar os casos de obesidade na adolescência? Não, eu acho que está mais ou menos dentro do que a gente tem visto nos últimos 3 anos. Não houve um aumento, não. Se bem que o adolescente gosta de alimentação calórica, né? Quem acompanha isso sabe muito bem, que são os sanduíches, né? Os molhos, as pizzas, as lasanhas, tudo que é bom, né? Eles gostam, eles não estão errados. Sorvetes, doces, né? Eles gostam muito desse tipo de alimentação. Quando ele está na fase de crescimento, que a gente chama de fase de estirão, tudo isso vai ajudar no crescimento. Sim. Mas quando ele começa a desacelerar o crescimento, ou para o crescimento em torno de 17, 18 anos, e as meninas em torno de 15, 16 anos, aí ele vai engordar, vai ganhar peso, com certeza. Principalmente se ele não reduz essa ingestão de alimentos. Né? Agora, no caso das meninas fazendo essas dietas absurdas aí, né? O senhor acha que os pais têm dado atenção devida a isso? Porque eu acho que a nossa cultura está deixando assim, está aceitando com muita facilidade essas dietas rigorosas, e a menina em fase de desenvolvimento, isso deve fazer pode ter mal uma cobrança enorme, em cima disso, né? Você está Pois engordando, você está ganhando peso. Porque, por exemplo, dentro do processo de início da puberdade nas meninas, às vezes elas adquirem um pouco de, a gente fala de gordura, tecido gorduroso, no abdômen, nas costas, tudo isso para desencadear o processo hormonal da puberdade. Então é uma fase que a gente chama de repressão, né? Que às vezes enche um pouco um tecido adiposo, para depois ela desencadear o processo. E aí chega uma fase que ela tem o estirão e emagrece. E todas aí querem manter, às vezes, esse emagrecimento, né? Às vezes elas têm 1,50 m, 1,60 m e pesam 40 quilos. Estão até um pouco abaixo da tabela. Mas como o culto ao corpo sempre mostra manequins abaixo da tabela, ela quer perseguir isso. E não aquele desenvolvimento normal que se processaria normalmente, até para ela ficar com um corpo bonito para ela também. Mas o corpo de cada um é muito individual. Tem as questões raciais, genéticas, hereditárias, familiares, né? Então todo mundo não pode querer ser Gisele Bündchen.
Então é isso. Se todo mundo fosse, ela não teria a graça que tem, né? Doutor Paulo César, a gente tem só mais 2 minutinhos. Eu queria te fazer uma pergunta mais genérica, juntando isso aí, quer dizer, a gente falou a questão da falta de perspectiva para o futuro, ansiedade com vestibular, sexualidade precoce, esse culto exagerado aí do corpo, né? Que orientação, você que ouve tantos adolescentes no seu consultório, que orientação você daria para os pais? O que é fundamental hoje para garantir uma adolescência menos sofrida para esses meninos? Eu vejo muito o seguinte, um exercício de autoridade, né, sem ser autoritário, uma imposição de limites, né, dentro de um diálogo. Sim. Né? E o afeto, não confundir afeto com limite. Eu acho que isso é muito importante. Sei. Eu acho que às vezes o pai precisa escutar um pouco mais os filhos, porque às vezes o filho pede alguma coisa, já vem um não ou um sim antes de, vamos dizer, da decisão final, né? Ele não deixa nem o filho falar para decidir. A outra questão, eu acho que o casal tem que estar muito junto, os pais, no sim ou no não. Para um não falar uma coisa e o outro falar o contrário. Tem que ter uma coerência aí. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje também eu vejo muito que os pais correm muito para proporcionar tudo para os filhos. Às vezes uma série de excessos de agendas, de atividades, até com uma forma de compensação pode ser, né? Sim. E eu gosto muito de um dizer que o Issam Itiba fala, que é o psiquiatra de São Paulo, né? Que ele fala o seguinte, que o prazer é o recreio do dever, mas é o dever que proporciona o prazer. Não há dever que sempre dure, nem prazer que nunca acabe. Se os pais, os adultos, a sociedade insistem em ser o dever, só resta aos filhos ser o prazer. Então a gente vê essa busca do prazer, o jovem já é imediatista. Então a gente está vendo que eles querem viver nesse prazer, né? Então sem considerar outros valores, outras questões. Então, e às vezes nós é que estamos proporcionando isso. Então, eu acho que é importante, sabe, partilhar ideias com os adolescentes. Eu acho que é importante dividir tarefas. Eu acho que o diálogo é importante. Eu acho que é importante fazer das situações de rotina da família um momento para diálogo. É lógico que se eu quiser conversar sobre riscos ou sexualidade, eu não vou reunir meus filhos adolescentes e achar que eu vou conseguir isso, não. A coisa tem que fluir normalmente na hora que a gente puder estar falando, né? Porque aí eu acho que dá um resultado muito maior. E a questão mesmo do amor, né? Porque eu acho que tudo que é feito com amor, com certeza a gente vai ter uma resposta boa, né? Dizem que o método do amor e do carinho é o que nunca dá errado, né? Tendo amor e carinho, o resto se ajeita. Doutor Paulo César, não deu nem tempo da gente falar da questão fundamental, você falou aí da busca do prazer, não deu para a gente falar da questão das drogas, do álcool, mas isso fica para uma outra conversa. Com certeza. Muito obrigada, então, por essa reflexão aqui conosco. Com certeza, foi sempre um prazer estar com você. Né? Obrigada, a gente conversou então com o Dr. Paulo César Pinho Ribeiro, que é clínico de adolescentes. O nosso programa hoje fica por aqui, boa noite para você que nos acompanhou e até a semana que vem.